Queridos, nós vimos aqui nessa passagem, né, de 1 Samuel 30, algo que aconteceu com o rei Davi. Né? Ele havia saído para uma guerra e, ao voltar, ele percebe que a sua cidade tinha sido destruída, que a sua cidade havia sido queimada e todos os habitantes daquele lugar haviam sido levados cativos, né, pelos amalequitas. E então Davi, vendo aquela situação, angustiou-se e todo o povo, né, chorou amargamente pela perda dos seus filhos e filhas, como nós lemos aqui. Né? Então nós já ouvimos falar sobre esse texto, já vimos aqui, até o diácono Wilson prega muito sobre esse texto, né? Mas hoje eu quero mostrar, né, como vencer nos tempos de crise, né, pela fé que Deus coloca no seu coração. Né? E aqui Davi estava vivendo um momento de crise. Imagina você sair, né, para o seu trabalho e de repente você chegar em casa e receber uma notícia ruim, de que aconteceu algo com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua casa. Como ficaria a sua situação diante dessa circunstância? Você vê toda a sua casa, tudo aquilo que você tinha como segurança sendo queimado, destruído, e a sua família, né, ter sido levada embora. Como você reagiria diante dessa situação? A Bíblia diz que Davi ali chorou amargamente junto com seus soldados. E olhando para a figura de Davi, nós vemos aqui que era um homem que venceu o gigante, não foi? Quantos já ouviram essa história que Davi venceu o gigante? E ainda quando era um menino. Venceu o gigante. Davi era aquele que lutou com o urso, antes ainda de ser ali consagrado pelo profeta Samuel, sacerdote. Então, ele, né, era um homem que a Bíblia também diz que segundo o coração de Deus. Então, Davi, a gente pode dizer que, vamos botar aí que o cara, ele era o top, era o tal, né? Mas a Bíblia diz que ainda assim, né, ele chorou amargamente. Então, eu quero ensinar aqui nessa noite, através da palavra de Deus, que existem duas situações que geram crise em nossa vida. Né? A primeira não é provocada por nós, são as circunstâncias da vida. Acontece, não depende de nós. Então, elas vêm sobre a nossa vida com uma finalidade, e nós vamos ver isso aqui. E a segunda, somos nós mesmos que provocamos. Então, as crises, elas vêm na nossa vida de duas maneiras. A primeira, não depende de nós, não somos nós que a provocamos. Mas a segunda, somos nós que provocamos. E nós vamos ver aqui nessas duas linhas, né, o que gera crise em nossas vidas. Aquela que não depende de nós, né, ela está ligada muito mais, né, às circunstâncias da vida. Você não está preparado, às vezes, para tomar uma fechada no meio da rua, de um carro. Você sai da sua casa todo dia crendo que você vai pegar o seu ônibus, o seu trem, o seu carro, e você vai chegar no destino que você traçou naquele dia. Talvez para o trabalho, talvez para a casa de alguém, talvez para um passeio. E aí, de repente, no meio daquele trajeto, acontece algo, algum imprevisto, e que não depende de você. São circunstâncias da vida. Você vê um acidente, acontece um problema no meio do caminho, e não depende de você. As doenças, todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Problemas financeiros, violências, crises, todos nós estamos suscetíveis a essas situações. E são circunstâncias da vida. Mas tem coisas que nós provocamos. Por quê? Por causa da nossa pouca fé. Ou porque não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus. E aí, por não conhecer a palavra de Deus, nós andamos de maneira desordenada, trazendo o quê? Consequência para nossas vidas.
Então, a fé, ela se manifesta de que maneira? A fé, ela se manifesta a partir do momento em que eu disponho o meu coração a obedecer à voz de Deus. Quando eu coloco Deus no centro da minha vida, quando eu coloco Deus no centro da minha vontade, aí sim, eu começo a ver o agir de Deus na minha vida, eu começo a ver a mudança de Deus na minha vida. E aqui, nesse texto, aconteceu algo com Davi, e que foi uma circunstância daquele momento, não dependia dele. Ele saiu e acreditava que o povo estava seguro, acreditava que tudo estava tranquilo naquele momento. Mas quando ele chega, ele se depara com uma situação em que ele se desespera, ele chora. E a Bíblia fala aqui que não houve, eles choraram tanto que não houve mais força neles. Quantos de nós, às vezes, passamos por situações desse nível? Que nos levam a essa circunstância. Às vezes, ninguém vê você dessa maneira. Às vezes, ninguém vê você chorando. E esse choro é um choro oculto. É um choro da alma. É algo que está dentro de você, no seu interior, sofrendo calado. E que vai, aos poucos, dominando as suas forças. Aos poucos vai minando a sua fé. Aos poucos vai colocando você à lona. E você não consegue mais reagir diante das circunstâncias. Você não consegue ter força mais para caminhar. Você não consegue ter força mais para poder falar com Deus. Você não consegue ter força mais e alegria para viver em comunhão com a sua família. Para trabalhar, ou seja, para o que for. Você perde as suas forças. Porque, querido, é interessante que quando nós nos deparamos uns com os outros, e nós perguntamos, e aí, tudo bem? Naturalmente, o que nós respondemos? Tá tudo bem sim. Mas só você, ainda dá um sorriso, aquele sorriso assim, não, tá tudo bem, irmão, não sei o que e tal. Tá tudo na paz. Parece que essa palavra, paz do Senhor, se tornou um bordão cristão. Porque quando você declara paz, se você for para a Bíblia, querido, isso aqui é algo muito sério. E às vezes isso se tornou um bordão no meio evangélico. A paz do Senhor, a paz, e às vezes você não está em paz. Está uma crise dentro de você, que só você e Deus sabem o que você tem passado. Dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ministério. E a sua fé está totalmente abalada por causa dessas circunstâncias. Você começou muito bem, às vezes, algo na sua vida. Poxa, eu comecei um relacionamento agora, uma bênção, Deus tem me abençoado, nós estamos vivendo um momento feliz, Deus é tremendo, Todas as coisas que operam, aí citamos versículos bíblicos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, olha como Deus tem me abençoado. E ao longo da trajetória, à medida que o relacionamento ele vai se tornando íntimo, à medida que você vai conhecendo as falhas do caráter do outro, as dificuldades, os traumas do passado, e tudo isso, começam a surgir os problemas dentro do relacionamento. E aí você percebe que agora você precisa usar a sua fé. Tudo aquilo que você tem aprendido na parte de Deus, na palavra de Deus, você precisa colocar em prática. Porque no meio da trajetória, no começo, tudo é muito fácil, é muito lindo. Você começar algo na sua vida é muito fácil. Eu quero abrir um negócio, eu quero começar uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou fazer aquilo. Você começa. E aí, no meio do caminho surgem as circunstâncias. Você fica desempregado. E agora, como é que eu vou pagar o curso? Aí você, no meio do relacionamento, está tudo bem. Poxa, não é essa pessoa que eu escolhi para Deus. De Deus para a minha vida. Você começa no trabalho, é uma bênção, aqui que Deus me colocou, vou prosperar nesse lugar, vou chegar a tal nível, não sei o quê, e começam a vir agora as exigências daquele trabalho, começam a vir agora as imperfeições daquele trabalho, os problemas dentro daquele trabalho, as pessoas também dentro daquele trabalho, e você já começa a ver que não é tão de Deus assim. Olha como as circunstâncias da vida, elas às vezes minam a nossa fé. E às vezes nós começamos com a fé no nível muito alto, glorificamos a Deus, fazemos votos, oramos, jejuamos, subimos um monte e está uma benção. Mas quando você volta e você se depara com outra realidade, que são as circunstâncias da vida, você começa a perceber
que aquilo não é tão fácil assim como você imaginava. Quantos de nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né, vislumbramos algo assim maravilhoso? Poxa, agora minha vida vai ser mudada, transformada. E de fato, querido, né, algo sobrenatural acontece na sua vida. Você é salvo. Isso é garantido na sua vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida e agora, de uma vez por todas, quando Jesus voltar, você será salvo. Mas aí você ainda continua nesse mundo. Você continua ainda diante dos seus problemas existenciais, que ora foram provocados pelas circunstâncias da vida e que ora também foram provocados por você. E aí você começa a perceber agora que a caminhada cristã, ela vai exigir de você o quê? Uma vida de fé. Uma vida em que você precisa confiar em Deus. Que você precisa fazer como Davi fez aqui, como nós lemos, se esforçar no Senhor para ter a sua vitória. E muitas das vezes, diante dessas situações, nós começamos a questionar a Deus. Será que isso é verdade? Será que Deus quer isso mesmo para a minha vida? E começamos a atacar pedra, como aqui o povo queria fazer com Jesus, com Davi, né? Olha só, aqueles mesmos que andavam com ele, que venciam a guerra com eles, né? Que sabia que Davi seria levantado a rei a qualquer momento, angustiaram de tal maneira que começaram então a desejar tacar pedra nele, tamanha perda que eles sofreram naquele momento, e o desespero dele. E Davi, a primeira coisa que ele fez, diante do caos, diante da crise, foi se esforçar no Senhor. Talvez que nas nossas lutas tenham sido muitas. Como eu falei aqui, só você e Deus sabe o que você tem passado. Seja na área da saúde, seja na área financeira, talvez no seu ministério, talvez na sua caminhada com Deus, chegou um momento em que você tem que tomar uma decisão, ou você cresce ou você para. E aí, para você crescer, Deus teve que mover algumas coisas na sua vida e você está vivendo um momento de turbulência. Ele está dando aquela vontade, às vezes, de desistir, de parar com tudo. Mas deixa eu te dizer algo, calma. Deus tem uma palavra de promessa para a sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa perseverar. E aqui Davi nos ensina algo muito grande, querido. Que no momento de angústia, no momento do choro, nós devemos nos esforçar do Senhor. Porque esses momentos, eles geram pressão em nossa vida. E eles começam a mexer com os nossos sentimentos. Nós, sem perceber, somos movidos constantemente pelas nossas emoções. E sem perceber, somos cativos, né, a esses sentimentos. Professamos uma fé tal em Deus, declaramos que Deus é tremendo, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso e verdadeiramente Ele é tudo isso. Mas quando nos deparamos com os nossos gigantes, quando nos deparamos com as circunstâncias da nossa vida, quando nos deparamos, às vezes, com aquilo que nós provocamos e hoje está gerando consequência na nossa vida, a nossa fé não é tão grande assim para poder romper com essas dificuldades. Aí a primeira coisa que vem no nosso coração é a vontade de parar. Porque é uma pressão tão grande, a ponto de também nos sentirmos sozinhos. Imagina Davi diante dessa situação. Ele era o cabeça ali, diante daquele povo. Ele era o único que não poderia permitir com que a fé dele fosse abalada. Porque a fé de Davi dependia, né, aqueles homens dependiam da fé de Davi. E Davi, no mesmo instante em que ele estava sofrendo por aquela situação, no mesmo instante que ele estava vendo toda aquela cidade, onde era um lugar seguro, sitiada, queimada, destruída, ele entendeu que não era o momento de parar, não era o momento de continuar chorando, não era o momento de ficar prostrado, mas era o momento de se esforçar no Senhor. E se esforçar no Senhor, querido, exige muito de nós, porque é o momento em que você começa agora a exercitar a sua fé. É o momento que agora você começa a colocar em prática tudo aquilo
que a palavra de Deus te ensina. Então, para quebrar as muralhas, né, eu acho interessante, eu estava estudando sobre o livro de Isaías, né, sobre essa questão de muralhas, e no capítulo 30 eu vi ali algo acontecendo naquele tempo, né? E a Bíblia fala ali que o povo estava vivendo uma crise muito grande naquele tempo, em Isaías 30. Uma crise muito grande eles estavam vivendo, o povo de Judá. E nesse tempo o povo havia sido dividido em duas partes, o reino do sul, né, e o reino do norte. O reino do norte ficava Israel, o reino do sul ficava Judá. E aí, aquele reino do norte de Israel já havia sido tomado pela Síria, né? Senaqueribe já havia tomado toda aquela região do norte. E a cidade capital de Israel, né, que era Samaria, já estava sitiada. E todo o seu povo estava cativo. Aí, o que aconteceu? Né, o exército de Senaqueribe achou que não era suficiente só tomar o reino do norte. Então, ele começou a descer para o reino do sul, e a notícia chegou aos líderes daquela cidade de Judá. Então, eles começaram a se preparar. E uma das coisas que, assim, protegiam, davam segurança a eles, eram os seus muros, e as suas bases, e as suas armas. E Senaqueribe desceu e começou a avançar e quebrar todas as muralhas que haviam naquela cidade. E eles começaram a recuar, o exército então de Judá começou a recuar e começaram a se acampar em Jerusalém, que era a capital de Judá. Começaram a se recuar e acampar ali. Então eles estavam já angustiados, estavam num momento de crise, não sabiam para onde correr, então eles tiveram uma ideia, os líderes. Começaram a conversar entre eles. Eles pensaram assim, olha, né, a cidade do Egito, ela fica atrás de nós. Quando Senaqueribe conseguir destruir a nossa cidade, ele vai invadir a cidade do Egito. E Egito era a maior potência bélica que tinha, eram os maiores soldados e armamentos que havia naquela cidade. Então o que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma aliança, vamos estabelecer uma aliança com o Egito. E nós sabemos, querido, que o Egito, ele representa o mundo, representa o sistema mundano, representa a escravidão. E olha quem o povo de Judá estava querendo se aliançar para poder vencer uma guerra. E aí o que eles fizeram? Começaram a pensar assim, então, vamos trazer os soldados dele para cá, para o nosso terreno, e eles vão nos ajudar a lutar contra Senaqueribe, e assim, né, o Senaqueribe não vai invadir o Egito, eles vão manter a cidade deles estabilizada, e nós também vamos ter segurança. Olha o que eles pensaram. Aí a palavra do Senhor veio a Isaías, o profeta. E ele começou a profetizar sobre Israel. E começou a falar, né, sobre Israel naquele momento ali. Que a confiança deles estava colocada no lugar errado. E que eles precisavam voltar a sua confiança para o Senhor. E se arrepender dos seus maus caminhos. Né? E Deus começa ali então a falar com eles 7 situações. Que eu não vou citar aqui para não tomar muito tempo. Mas para nós entendermos a fundo, né, aquele povo estava totalmente perdido, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que eles pensam em fazer é se aliançar com pessoas erradas. Então o que eu aprendo aqui, querido? Que no momento de crise na nossa vida, vão surgir situações para nos paralisar. Vão surgir pessoas para querer estabelecer alianças conosco para poder nos fazer parar e negar a fé que nós temos em Deus. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Pô, agora eu estou na igreja, está uma benção, pô, mas lá dentro de casa está uma luta. Ué, e é assim que você serve a Deus? Esse é o teu Deus? Esse é o Deus que você serve? Né? Pô, lá em casa, cara, tá brabo, minha mulher parece até um ninja. Né? Ela luta, sobe na parede, grita, não sei o quê, eu tentei me esconder, mas tá brabo. Pô, cara, separa. Quantas pessoas, às vezes, vêm diante de nós e nós nos aliançamos com essas pessoas e perdemos a batalha. Nosso lar é destruído. Às vezes você está lá naquela pressão do trabalho, o patrão está dando em cima, né? Parece até o Hulk, né? Hulk esmaga e pum na tua cabeça todo dia, pum na tua cabeça, e você está ali, ai meu Deus, não aguento mais, eu vou sair desse emprego. Né? Aí você está ali naquela luta, naquela peleja dentro do teu trabalho.
Aí vem, né? Às vezes, Deus está falando para você, ó, permanece, continua. Mas você está vivendo um momento de crise tão grande, a afronta está vindo, né? As pressões dentro do trabalho, aí chega em casa, é problema dentro de casa, no ministério é problema, e você não consegue mais descansar, vive em conflitos. Aí qual a primeira coisa que acontece? Né? Vem um amigo da onça, encosta em você e tu vai desabafar. Pô, cara, tá bravo, trabalho dentro de casa, não sei o quê, né? Não sei mais o que eu faço. Pô, cara, sai desse emprego, larga essa mulher, sai de casa, vai viver tua vida, tu é novo, tu é jovem. Ó, o que tem aí, ó, no mundo disponível para você, vai embora. E aí a gente faz igual esse povo de Judá. Começamos a nos aliançar. Aí voltamos o quê? Para o mundo. E perdemos a batalha da fé. Então a fé, querido, ela se manifesta a partir do momento em que o meu coração, né, ela começa de dentro para fora. A fé ela não está vinculada àquilo que você espera, mas àquilo que Deus quer fazer na sua vida. E nós temos a tendência de pensar dessa maneira. Eu vou orar a Deus, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma campanha, eu vou preparar isso, eu vou preparar aquilo, e Deus vai fazer conforme eu pedi. Né? Se a fé fosse isso, seria fácil. Mas a fé ela não está vinculada a isso. Imagina os discípulos de Jesus, que durante todo aquele período que andaram com Jesus, após a morte de Cristo, eles começaram a pregar o Evangelho, e sabendo que a pregação do Evangelho era sinônimo de morte para eles. E ainda assim eles persistiam e insistiam em pregar o Evangelho e fundar igrejas, mesmo sabendo que estavam, né, diante da morte deles. Mas pela fé que eles tinham em Cristo, eles estavam dispostos a morrer. Né? Será que eles não pensavam, Deus, me livra da morte, Senhor, não deixa que eu morra? Será que eles não pensavam isso? Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Mas ainda assim, querido, eles não deixavam de crer. Ainda assim, eles não deixavam de perseverar em Deus, independente do que acontecesse com eles. Então, nós precisamos entender nessa noite que se esforçar no Senhor exige de nós o quê? Um desejo e uma disposição o quê? Do meu coração. As circunstâncias elas podem tentar me paralisar. As circunstâncias elas vão me fazer olhar para aquilo que é momentâneo, para aquilo que é superficial. Mas a fé em Deus vai me fazer olhar para aquilo que já está pronto, já está consumado, aquilo que Deus já prometeu para mim. E aquilo que Deus prometeu para você, querido, é só uma questão de tempo para acontecer. Mas você precisa perseverar. E às vezes vão surgir pressões, vão surgir situações como aconteceu com o Davi aqui, que não depende de você. E aí, como você deve reagir? Como você deve fazer? A Bíblia diz que Davi, ele foi diante de Deus, e ele orou. E olha o que ele fala, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque, traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram para atrás pararam, e seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água.
Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Então Davi, após orar ao Senhor, Deus o respondeu. Então, querido, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que no tempo de angústia, no momento de crise, para que a nossa fé ela seja firme e inabalável, nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus em oração, até ouvir a sua voz. O problema é que quando nós começamos a orar, começamos a buscar o Senhor, nós levantamos automaticamente e tomamos uma decisão baseada naquilo que nós pensamos, ou naquilo que nossa inteligência nos conduz. E foi o que aconteceu também lá com Judá, como nós lemos aqui. E Deus falou para eles, olha, eu vou quebrar esses vasos todinhos. Vou quebrar não, vou estilhaçar esses vasos todinhos, a ponto de vocês não mais poderem pegar brasas, né, para aquecer o fogo. O que Deus estava querendo dizer com isso? Naquele tempo era costume deles, eles pegaram as brasas ali com os cacos, né, e acender o fogo, porque não tinha fósforo nem isqueiro naquela época. Então eles iam lá, pegavam de algo que estava aceso, com o caco de um vaso, né, e acendia o fogo, acendia a fogueira, o seu fogão, sei lá, né, eles acendiam, era dessa maneira. Mas a Bíblia fala que Deus pegou e ia estilhaçar todo o conhecimento que eles tinham, todo o entendimento humano que eles tinham, ele ia estilhaçar, a ponto de eles pegarem aqueles cacos, reduzir a nada, e eles se queimarem com aquelas brasas. Né? Porque não era isso que Deus queria para o seu povo. Deus queria que o seu povo confiasse nele. E muitas das vezes nós, quando oramos ao Senhor, não somos levados pela voz de Deus, mas somos levados pelo nosso próprio entendimento. E aí cometemos um engano. Porque nosso entendimento vai nos levar, queridos, ao erro. Então precisamos aprender, no tempo de crise, a ouvir a voz de Deus. E o que Deus fala para Davi? Vai, porque é certo que você vencerá e libertará todo o povo. E Davi foi. Interessante que no meio do caminho, Davi, durante 3 dias e 3 noites, jejuou. E ele ali jejuando, já sem comer, alguns dos seus soldados debilitados não conseguiram atravessar, né, o rio, e ficaram para trás. Então Davi só com 400 homens foi adiante. E uma coisa que eu aprendo aqui, no tempo da minha angústia, no tempo da minha dificuldade, da crise, eu não vou conseguir sozinho, querido. Davi levou 600 homens, e às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a ir à guerra, para nos ajudar a vencer em fé. E não é você que vai escolher essas pessoas, mas Deus vai te dar discernimento para você entender quem é o canal de bênção para a sua vida. Quem são as pessoas que vão te ajudar em fé a atravessar por outro lado e conquistar aquilo que o diabo levou da sua vida. Então nós vemos aqui na vida de Davi essas coisas. E o mais importante de tudo é que no meio do caminho, querido, você não pode andar sem 2 ferramentas. E aqui, a Bíblia fala que eles já estavam cansados. E alguns deles já haviam ficado para trás. E aí Deus usa uma pessoa no meio do caminho, que era um daqueles que estavam lá no inimigo, e que foi abandonado e deixado para trás, para alimentar eles de pão e água. O significado de pão e água na Bíblia, querido, né? Pão fala de alimento. E Jesus diz que ele é o pão da vida. No deserto, quando Jesus estava sendo tentado, o que acontece? O que acontece ali quando Jesus estava sendo tentado na primeira tentação? Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui eles pararam o quê? Para se alimentar da palavra de Deus. E não só da palavra, mas também da água que representa o Espírito Santo. Então, diante da sua dificuldade, diante da sua crise, você tem que orar. Você também tem que jejuar. Você vai depender de pessoas para estar na sua vida. Mas principalmente você precisa parar para ouvir a palavra de Deus e também se alimentar da comunhão com o Espírito Santo. E aqui Deus nos ensina essas ferramentas importantes para nós quebrarmos as muralhas pela fé. Porque a nossa fé ela só vai ser alimentada quando nós entendermos que nós precisamos entrar na presença do Senhor e se esforçar nele. E se esforçar nele exige isso. Davi, ele orou,
mas ele não ficou parado, porque ele ouviu a voz do Senhor, se levantou e foi diante da vitória dele. Tempo para que acontecesse. Exigia obstáculos no meio do caminho, mas Davi perseverou e não parou. E no meio do caminho, Deus alimentou ele com a palavra e com a sua presença. Deus também, querido, enviou pessoas para estarem do lado dele, para guerrear a sua luta. E nessa noite o Senhor Jesus, ele quer fazer o mesmo por você. Talvez você entrou nesse lugar aqui, vivendo uma crise dentro de si. Talvez seja uma crise no seu relacionamento, no seu ministério, na sua vida espiritual. Eu não sei qual a crise você tem enfrentado, mas hoje todas as muralhas da crise vão cair da sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque as circunstâncias, queridos, ela não pode parar aquele que anda pela fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E você foi justificado pelo sangue de Jesus que está sobre a tua vida.